Então, continuando nessa nossa jornada de desenvolver uma API usando o Node, né? Na última aula a gente modelou o nosso primeiro modelo de entidade de relacionamento. A gente fez o famoso MER, né? E lá a gente conseguiu entender melhor qual que é o nosso domínio de negócio. A gente entendeu o que que a gente tem que resolver, ou vai tentar resolver. E a gente entendeu também as entidades que a gente tem, quais são os relacionamentos que a gente tem entre essas entidades. Próxima etapa agora é uma etapa um pouco mais próxima do que é desenvolver, um pouco mais próxima de programação. A gente foge de documentação e tal. E o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai configurar nosso ambiente. Uma coisa importante de falar é que eu tô fazendo esse curso aqui no Windows, tá? Geralmente, eu não é, na verdade, é a primeira vez que eu desenvolvo aqui uma API Node no Windows. Geralmente eu desenvolvo no Linux, né? Que é melhor, eu recomendo para vocês também. Tá usando o Linux aí para desenvolvimento. Mas eu tive alguns problemas com o OBS no Linux que tava dando trabalho para resolver. E como eu tinha que gravar esse conteúdo logo, porque tem tempo para postar, pra estar com ele pronto, eu acabei optando por ficar no Windows mesmo. Até porque aqui já tem as softwares de edição de vídeo e tal, essas coisas é melhor aqui. O OBS também acredito que seja melhor para estar usando. Então, para gravar conteúdo, no geral, o Windows é melhor, né? Não tem como. E, assim, eu vou fazer isso tudo com vocês. Não tem nada aqui de desenvolvimento instalado, vou fazer tudo junto com vocês. Eu acredito que no fim das contas vai ser uma coisa boa, porque a maioria tá no Windows ainda, né? Ou tá migrando pro Linux agora. Então, como é um curso para iniciante, acho que faz sentido tá optando por o Windows nesse caso. Vai ser uma coisa nova para mim também, como eu falei, né? A gente vai fazer tudo junto aqui. Vamos embora, então. Eu acredito que o primeiro passo aqui seja instalar o Node, né? Ele é o foco nosso. Então, abre o navegador aí, digita Node.js download e já entra no site oficial do Node aqui para instalar. Então, a gente vai instalar o Node no Windows. Enquanto baixa aqui, já vou falar como que a gente pode fazer isso no Linux, tá? Eu vou tentar fazer esse paralelo com o Linux para não ficar muito... deixar um pouco mais completo. Para instalar no Linux, eu recomendo vocês estar utilizando um cara que chama NVM. Entra no GitHub dele, esse utilitário aqui. E o NVM, ele é basicamente um gerenciador de versões do Node, tá? Que a gente vai estar usando aí para instalar versões diferentes do Node, né? Fazendo um paralelo aí, ele é um apt-get da vida só para Node, tá? Então, para instalar esse NVM, executa um desses dois comandos. Esses dois comandos fazem a mesma coisa, só estão utilizando ferramentas, utilitários diferentes aí no Linux, comandos diferentes. Eu acredito que o wget já vem instalado no Linux nativamente, e o kernel não, tá? Então, talvez vocês tenham o wget, esse comando funcione, e esse não. Mas é só testar aí e ver. Instalado, só executar o comando nvm install. Temos instruções de uso que eu vou mostrar para vocês. Tá por aqui, ó. Baixou lá, executou aquele comando que eu falei anterior aí. Executa isso aqui, ó. nvm install node. Isso aqui vai instalar para vocês a última versão do Node aí no Linux, né? Se vocês quiserem instalar uma versão específica, vocês podem estar só passando a versão do Node aqui nesse comando. Se vocês não souberem todas as versões, quiserem listar para ver, optar qual versão quer escolher e tal, executa o nvm ls remote, né? Ele vai listar as versões disponíveis para download e faz de conta que você baixa mais de uma versão do Node aí no sistema de vocês, no Linux, né? Se vocês quiserem trocar de versão que está usando aí por default, é só executar esse comando. nvm use node. Nesse caso, tá dando use na última versão disponível do Node. Quando você passa só o Node assim, ele pega a última versão. Se você quiser uma versão específica, é só fazer esse mesmo esquema aqui, ó. Passa a versão específica que você quer ali no nvm use. E basicamente são esses comandos principais do NVM. Se vocês não utilizarem esse NVM, vocês podem ter um trabalhinho para instalar o Node na mão, tá? Porque o Node, para usar o Node, você tem que ter do lado um outro comando que chama npm e o npx, tá? Às vezes você baixa o Node de algum lugar e não vem com esses caras, nem com npm nem npx. E daí você tem que baixar eles separados, você tem que ver se a versão tá compatível e tal, dá um trabalho danado. Então, use ele, tá? Usa o NVM, baixa ele e deixa ele baixar as versões do Node pra você e gerenciar essas coisas. Fica bem mais fácil aí, tá? Tá trabalhando. Então, baixei aqui o Node, né, pra Windows. Vamos executar o executável, né? Vamos instalar aqui. Aceitar. Vou instalar aqui direto aqui nos arquivos de programas mesmo, nesses dois pontos. Tá, para adicionar aqui como variável ambiente, vai fazer isso já pra gente. Adicionar um path, ainda fica um comando disponível no CMD. Eu vou marcar essa opção para instalar
algumas ferramentas necessárias automaticamente, como o Chocolatey, se eu não estiver enganado, é um gerenciamento de... É como se fosse um apt-get da vida para o Windows, né? Para estar instalando problemas e tal. Então a gente vai instalar. E pronto, está instalado aqui, tá? A gente já tem aqui, então, um Node instalado na máquina. Segunda coisa que eu recomendo instalar, para a gente estar mexendo com um banco de dados, é o Docker, tá? A gente vai baixar aqui o Docker, no caso não é o Docker Hub, não, vou falar depois dele, mas a gente só quer o Docker aqui. Aqui, download pro Windows, tá? Talvez eu baixar o Docker Desktop, fica melhor para mexer no, se tiver nada no Windows. Aqui, beleza? A gente vai baixar aqui o Docker Desktop, então já vem com tudo pronto, já para, no caso, o Windows, né? Tô baixando aqui. Ele é um pouco grande, então vai demorar um pouco, tá? Vou esperar. Mas falando um pouco do Docker, então, o que é o Docker, né? O Docker possibilita você executar alguns serviços ali pré-configurados a partir de imagens, outro conceito de Docker, no seu sistema operacional. Então, você vai ter imagens aqui do Docker que vão ter as coisas prontas para você. No caso, a gente vai usar o MySQL, então vai ter uma imagem pronta com MySQL. E a gente só instancia essa imagem aí para estar utilizando o serviço. Quando a gente instancia uma imagem, a gente chama de container. É outro conceito importante. Existem diversas imagens prontas aqui do Docker para você estar utilizando, e essas imagens geralmente ficam disponíveis no Docker Hub, que é é tipo uma loja de imagens aqui do Docker, gratuita, tá? Pelo que eu sei, todas as imagens que estão aqui são gratuitas. E a gente pode ver que tem várias imagens, tem imagens do Nginx, que é um servidor web, MongoDB, que é um outro banco de dados não relacional, no caso. A gente vai usar o MySQL, tá aqui também, que é um banco de dados relacional. Tem o próprio Node.js, mas eu não vou usar o container não, vou optar por baixar direto para a máquina nesse caso. E tem de tudo, tá? Tem a versão base do Ubuntu, que você pode estar usando para configurar sua própria imagem, sabe? Você baixa essa versão de imagem, instancia um container, e daí você instala as coisas que você quer dentro dessa imagem aqui, e você cria uma outra imagem a partir dessas modificações que você fez. Então você consegue modificar uma base aqui, criar uma imagem própria ali, customizada. Mas Docker basicamente é isso, vai trazer serviços pronto para uso, para você executar quase como se fosse uma máquina virtual. Não é exatamente isso, tá? O Docker, na verdade, não cria máquinas virtuais no seu sistema operacional. Ele usa um conceito de chroot, que é basicamente meio que enjaular uma parte do seu sistema para executar alguma coisa. É um pouco diferente, né? Mas é parecido assim o resultado. Então, ele daí você consegue instanciar ali serviços prontos já para estar usando. A gente vai usar no caso aqui um MySQL. Docker baixado, vamos instalar ele. Daqui tá abrindo o assistente de instalação do Docker, desktop. Daí a gente vai fazer as etapas aqui, adicionar um atalho na área de trabalho, então, ok. Tá instalando, tá? Só aguardar aí. Para quem estiver usando o Linux, tá? Recomendo vir aqui no site oficial do Docker, pesquisa aí Docker Download Linux, né? E aqui eles têm umas etapas de configuração para você fazer o download no Linux seu aí, tá? Então, basicamente, ele pede para você executar esse comando para instalar todas as versões que já tiver do Docker, que às vezes talvez não seja oficial, como ele fala aqui. E depois é só executando esses comandos. Aqui no caso é um exemplo para o Ubuntu, tá? Vocês podem escolher o que tiver no Debian, por exemplo, qualquer outro sistema operacional Linux que estiver aqui, você escolher para instalar. E é só executar essas etapas aqui. Quando eu for instalar no meu lá, eu seguir por aqui e vai dar tudo certo. Qualquer problema também é só chamar eu aí no. Vou deixar um e-mail disponível aí na descrição do vídeo. Manda um e-mail lá que eu dou uma ajudada aí, qualquer tipo de problema que ocorrer. Tá, mas é só seguir aqui que não tem erro não, seguir os exemplos aqui que você instala o Docker. Aí, por fim, ele executa aqui uma instância do Docker de exemplo, um Hello World. Tá, daí vocês vão verificar se o Docker tá rodando ou não. Ele vai instanciar esse container aqui. Se não der nenhum erro no comando, vai estar rodando. Se der algum erro, chama eu lá que a gente dá um jeito. E o Docker desktop tá instalando aqui, tá? Vai demorar um tempinho mesmo. Mas vamos esperar aí. Enquanto tu baixa o Docker, a gente tá partindo do total zero aqui, tá? Então, outra coisa que tem que ter, cara, que na verdade que a gente tá sendo o primeiro aqui, é um editor, uma IDE, né? Ou um editor de código aí. Eu vou optar pelo VS Code, que não é uma IDE, mas é um editor de texto feito para programação, muito, muito completo, né? Tem umas extensões muito boas aqui. Mas, quer ver? A gente vai baixar ele aqui então para
tá executando no Windows. Download aí, tô baixando a última versão dele disponível. E já começou a baixar também, tá? Então baixa o VS Code aí, que é a ferramenta que a maioria dos desenvolvedores hoje em dia tá utilizando para fazer desenvolvimento. A não sei que você usa, por exemplo, Java, algumas coisas assim, que tem umas ideias próprias, né, que são bem melhores. Como no caso do Java, a gente tem o IntelliJ, né? Nossa, que é perfeito para desenvolver em Java ali. Baixou aqui também o VS Code. Vamos ver se o Docker, ele já baixou, mas ele pede para reiniciar. Então vou instalar o VS Code primeiro, antes de iniciar aqui. Aqui a gente está com o instalador do VS Code, né? Então é só ir seguindo aí, vou pedir para criar o atalho, para adicionar o comando code no path, a gente poder executar o VS Code pelo terminal, né? No caso o CMD aqui do Windows, né? Próximo, instalar, e a instalação vai iniciar aqui, beleza? Vamos esperar. Pronto, o VS Code instalado. Eu não quero que inicie já não, porque eu vou ter que iniciar o computador. Daí conforme tá orientando aqui, né, a gente tem que estar reiniciando o PC para estar fazendo o Docker funcionar corretamente. Então a gente vai fazer isso agora. Acabei de iniciar o sistema operacional aqui, e depois que eu liguei de novo, né, depois que a reinicialização foi completada, apareceu essa aba aqui do Docker, tá? Apareceu sozinho para mim. Então, é só a gente aceitar, tá? É um termo aqui de uso do Docker. Então, vamos aceitar aqui. Aceitei, ele pede para logar aqui, ou você pode continuar sem login. Vou optar por continuar sem login, para ser mais rápido. Espero que não tenha nenhuma implicação importante em ter feito login aqui. Qual que é o papel que a gente vai fazer? No caso, a gente está desenvolvendo uma API, então é um back-end developer. Por que a gente está usando o Docker aqui no caso, né? Está usando para aprendizagem, então marcar aí. Pronto, né? O nosso Docker está pronto para rodar containers aqui, como eu disse. E ele está em execução. Acho que quando ele está em execução, ele aparece aqui Parece cara que tá rodando, tá vendo? Passa criação de status aqui esses, esses atalhos aqui do Windows, né? Acho que é um botão de ação e tal. E aparece aqui o Docker, separa o mouse em cima e fala que tá rodando. Então o Docker nosso tá executando já. Então com tudo instalado, né? Docker instalado, Node.js instalado e o VS Code, vamos abrir o VS Code aqui. Uma coisa que eu percebi que não pediu, cara, quando eu instalei o Docker, foi o WSL, mas tem que ter instalado. Provavelmente já tinha aqui então, se não pediu. Mas se vocês não tiverem, ele vai pedir para instalar. É só instalar o WSL2, se tiver enganado. Se dá tudo certo, tá? Qualquer problema, como sempre, só chama eu. Mas é só fazer o download do WSL2. Se não tiver enganado, é o 2 que tô usando. Vai aparecer aí quando você for iniciar o Docker, vai dar um problema pedindo para instalar esse cara. É só instalar ele, tá? Tem aqui um tutorial na própria Microsoft de como fazer. Então, eu lembro que uma vez eu fui utilizar Docker no Windows, não lembro pra quê, mas é só seguir aqui o tutorialzinho deles em WSL, deu tudo certo, tá bom? Que é como utilizar o WSL1 não dá certo, o 1 não dá certo, tá? Tem que usar o WSL2, até onde eu me lembro. Eu acho que vai pedir isso também quando é o problema lá, se der aí. Então é só instalar o 2 e pedir pra setar a versão e tal, certinho, daí vai dar certo, tá? Mas qualquer coisa, só chama eu. Então, Docker instalado, VS Code instalado, Node.js instalado, né? Próxima coisa pra instalar, cara. Tem mais uma coisa pra instalar, pra falar a verdade. A gente vai precisar de uma ferramenta para gerenciar requisições, né? Faz aquisições, assim como o navegador faz aquisição aqui por default, por debaixo dos panos, geralmente requisições GET, para fazer um acesso no site, também tem requisições do tipo, tá? Mas a gente vai precisar de um programa que faça isso de uma maneira um pouco mais direta e mais flexível pra gente, tá? Então existem programas feitos para fazer requisições aí, testar a API. Eu vou usar o Insomnia. Existe o Postman também, que é bem famoso. O Postman é um pouco mais completo que o Insomnia, mas o Insomnia é mais light, sim, então é mais tranquilo de usar para quem tá começando. Vou baixar ele aqui também. Download concluído, né? Vamos executar aqui para instalar o Insomnia.
E o Insomnia já está instalado, tá? É só um clique e o negócio já instala já, então muito fácil de estar usando. Por enquanto eu não vou mexer em nada por aqui, quando a gente precisar a gente volta no Insomnia, tá? Só pra ter instalado já. E tendo tudo instalado, tendo o Insomnia, o Node.js, Docker instalado e o VS Code, né? A gente executa o VS Code aqui, a gente vai precisar dele para desenvolver, né? É a primeira vez que eu tô executando aqui no Windows, que vocês podem ver. Ele tá pedindo para instalar aqui um plugin, parece, uma extensão pro WSL, que reconheceu. Então, pode instalar aqui para mim. Não tem importância, não. Quando tiver que usar, a gente usa. Outra extensão que eu recomendo já instalando logo de início é a extensão do Docker, tá? Então, a gente vai estar utilizando ela para facilitar a vida nossa. Instalar o Docker também. Uma extensão que eu recomendo para JavaScript também é esse cara aqui. Deixa eu ver se eu escrevi certo, é o Preacher. Tá, eu escrevi alguma coisa errada. Esse cara aqui tá. É basicamente um formatador de código JavaScript, tá? TypeScript também, temos outras linguagens que ele reconhece aqui. Mas é o melhor que tem para formatar código. JavaScript, a gente vai estar instalando também para estar deixando nosso código bonito, né? Bem formatadinho. E tá, eu acho que são as extensões básicas que eu estou utilizando. De acordo com a necessidade, a gente vai instalando coisa nova também e tal. E tá. Dado que a gente tem aqui tudo pronto, né? Tudo no jeito já, que eles estão instalados e tal. O segundo passo é já abrir uma pasta aí para estar começando a aplicação Node. Eu vou escolher aqui uma pasta em documentos para mim. Escolhem o que for melhor para vocês. Eu vou nessa de curso Node.js. Então, pasta aberta. Segundo passo aqui, cara, cria uma pasta pra gente estar criando nossa aplicação. Vou chamar aqui de pasta de, não sei, vou chamar de cursos. Cursos. Tô sem criatividade, tá? Eu não sei o nome do que a gente dá pra nossa API. Pode pensar em alguma coisa, dá o nome que vocês quiserem. Então, pasta curso criado. A gente pode abrir o terminal agora. O terminal vai ser um grande aliado nosso aqui. E eu vou escolher como terminal o CMD, né? O ponto de comando. Eu acho melhor do que PowerShell e tal. Mais simples de usar no caso. E tá. A gente pode acessar essa pasta cursos, tá? E a gente pode verificar primeiro se o Node realmente está tudo certo, tá instalado. A gente pode executar esse comando, node-v. Executou que ele deu como retorno a qualquer versão do Node que a gente está executando, caso 18. Se tivesse dado algum problema na instalação, ia dar comando não encontrado e tal, mas tá tudo certo, né? Depois de iniciar o nosso projeto Node, né? A gente, dentro dessa pasta, a gente executa o comando npm init. Ele vai iniciar aqui um setup, tá? Pra gente estar configurando nosso projeto. O nome do pacote, ele pega o nome da pasta por padrão. Versão aqui no caso pode ser 1.0 mesmo, versão inicial. Descrição, colocar curso no Node.js, você pode colocar o que vocês quiserem. Ponto de entrada, vou deixar por enquanto o index.js. Basicamente, o ponto de entrada aqui vai indicar qual é o arquivo que a gente que vai, como se fosse o arquivo principal do projeto, que deve ser executado no primeiro momento, tá? Comando de teste a gente não tem, por enquanto, o teste. Eu acho que não vai dar tempo de abordar teste aqui nesse curso, tá? Porque senão vai estender muito. Repositório GitHub, depois a gente vai criar um aí. Palavras-chave, vou colocar Node.js, JavaScript, API, não sei, back-end. Colocar essas palavras-chave aí. Prisma, né, que a gente vai usar. E autor, coloca o nome de vocês aí. Guilherme Camilo aí. Licença ISC. Licença, vou deixar padrão aqui mesmo. Ele pergunta se tá tudo ok, né? Eu falo que tá. Yes. E pronto. Nosso projeto foi iniciado aí em Node dentro da pasta curso. Quando eu executo o comando no pminit, ele cria o arquivo package.json, que é basicamente a configuração do projeto. Quando você quando você instalar a biblioteca, vão aparecer aqui também e tal, tudo aqui certinho, bonitinho. Segundo passo é dentro dessa pasta, então, criar o arquivo index.js, que é o arquivo que fala aqui. Vamos criar esse arquivo, for o ponto de entrada, né? Vai ser o que vai ser executado do primeiro momento ali. Deixa eu colocar um código de exemplo só, pra gente ver. Console.log hello world. Colocar hello world aqui. Colocar Node.js. Então,
Daí a gente tem aqui já um arquivo com código para executar. E para executar, a gente vem aqui no package.json e adiciona um script aqui, tá? A gente pode adicionar o script start, no caso. Pode colocar o script se você quiser, mas eu vou deixar com o nome start e colocar o comando que esse script tem que executar, que é um comandinho que você passa. No caso, eu vou pedir para executar node index.js, para já o Node está executando esse arquivo aqui, né, pra gente. Definido isso, é só vir aqui no terminal e executar o comando npm run, né? O run aqui é para executar esses scripts e a gente passa o nome do script, start. Daí a gente executando, ele vai executar o script e pronto. Retornou aqui o Hello World Node.js. Estou usando o console log, que é para apresentar na tela, tá? Aqui no Node, em JavaScript. E pinta pra gente o Hello World. E essa primeira aula é isso. A gente configurou nosso ambiente, tem aqui já o Node.js execução, já configurou o arquivo index.js para começar a executar, tá? Os arquivos. E começar a executar a nossa aplicação. E então a gente já tem a base para começar a programar realmente. Na próxima aula a gente vai ver sobre o Express.js, a gente vai começar a instalar pacotes aqui no nosso projeto, tá? No Node.js. E a gente vai instalar pacotes como o Nodemon, o Prisma, né? Pra gente estar usando o próprio Express, é claro que vai ser a base para estar instanciando o servidor web, que vai ser nossa API. E, enfim, a gente vai ver mais coisas mais pra frente, mas basicamente a próxima aula vai ser isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.